Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Bem-vindos ao meu canal do YouTube, né? Hoje eu vim trazer um vídeo com algumas dicas bem importantes, porque são dicas sobre erros que estudantes de inglês cometem, né? Common mistakes, erros comuns, ok? O primeiro erro comum que eu vou falar com vocês é sobre a idade, quando vai falar a idade em inglês, né? Ou seja, vai falar da age, que é a idade. Muita gente usa o verbo have para falar de idade, porque o verbo have significa ter, mas em inglês não é assim que se fala. Em inglês eles usam o verbo to be para falar de idade, ok? Então, por exemplo, eu falo I am 38 years old. I am 38 years old ou I'm 38 years old. Ou ainda I'm 38, porque o years old não é obrigatório, digamos assim. Você pode falar ou não, ok? Outro exemplo. She is 20 years old. She is 20 years old. Ou she is 20, ok? She's 20 ou she is 20 para quem prefere o britânico, né? Essa pronúncia 20, ok? E não she has 20. Então, I have 38 years old não é correto, não é I have, é I am. She has 20 years old não é correto, o correto é she is 20 years old, ok? Então, o verbo to be é sempre usado para falar sobre idade em inglês, ok? A outra dica ainda é sobre a troca do verbo to be pelo verbo have. Né? Quando você vai falar que está com medo. Quando você vai falar que está com medo em inglês, você diz I am afraid. I'm afraid. E não I have afraid. Então, eu tenho medo em inglês não é I have afraid, é I'm afraid. Ok? Então, assim, muita gente se questiona, né? Mas por que é o verb to be não é o verb to have? Gente, isso não tem que ser questionado, é outro idioma, é inglês. Em inglês é o verb to be, não é o verb to have. A língua é assim. Então, não coloque barreiras no seu aprendizado. É uma outra dica para vocês. Não coloque barreira, não questione a língua. Aceite o idioma do jeito que ele é. Né? Em português a gente fala eu tenho medo, usa o verbo ter, mas por que que em português é assim? Em português a gente não questiona, a gente aceita, não é? Porque é o nosso idioma, então também a gente não tem que questionar o inglês, a gente tem que aceitar. Porque quando a gente questiona, isso torna o aprendizado mais difícil, ok? Mais uma dica aí para vocês. Mais um caso em que se troca pelo verbo have, quando a gente vai falar que tem algo ou existe algo em algum lugar. Por exemplo, there is a station around here. There is a station around here. Ou seja, tem uma estação por aqui. Então não é have a station around here. Não se fala assim, have a station around here. Eu já escutei muita gente falando. Have a supermarket here. Tem um supermercado que não é have, é there is. There is. There is a station around here. Quando for no plural, there are. Ok? Então, por exemplo, there are stations in this area. Ou seja, há estações ou tem estações por aqui. Ok? Uma outra coisa que as pessoas erram muito, um erro comum também, é falar peoples, achando que peoples é o plural de pessoa. Né? Não, o plural de pessoa em inglês é people. People, ok? E não peoples, tá? É o que a gente chama de irregular noun, ou seja, é um substantivo irregular, digamos assim, porque o plural não é terminado em S. Então, plural de person, people e não peoples. Por exemplo, I don't like rude people. I don't like rude people. Eu não gosto de pessoas rudes. Então se fala I don't like rude people e não I don't like rude peoples, tá? Não cometam mais esse erro. People, plural é people, person, people, ok? E a última dica, e muito importante também, é o uso do possessivo, né? Do possessivo.
Muita gente acha que só existe your em inglês. Para tudo se fala your. Seu, dele, dela. Your é seu ou sua, mas não é dele e nem dela. Então, por exemplo, his car is big. His car is big. O carro dele é grande. O carro dele. Eu não posso falar your car is big se eu quero falar do carro dele. Quando eu falo your car is big, eu estou falando do seu carro, o seu. Isso mesmo, você aí que está me assistindo, se eu falo assim para você, your car is big, eu estou falando que o seu carro é grande. Se eu quero falar que o carro dele é grande, eu não uso your, eu uso his. His car is big, ok? Quando eu quero falar dela, eu uso her, por exemplo. Her name is different. Her name is different. O nome dela é diferente. Her name e não your name, porque se eu estou falando your name, eu estou falando do seu, não do dela. Tá? Então, her name is different. O nome dela é diferente. Então, aprendam. Your não é o único possessivo, né? Possessive adjective que existe em inglês. Tem o his, tem o her, tem o their, que é deles ou delas. Tem o our, que é nosso, ok? Então, assim, o my, que é meu, né? Enfim, meu, minhas, tá? Lembrem-se, essas dicas são importantíssimas. Então, assistam o vídeo de novo para reforçar, anotem, ok? Take notes e não cometam mais esses erros, porque são erros realmente, digamos assim, inaceitáveis no inglês, ok? Tá? Então é isso. That's it. Espero que tenham gostado do vídeo. Curte, comente, compartilha, pode mandar pergunta que eu respondo, ok, guys? That's it. Thank you so much. Bye bye.